Olá, eu sou o Luciano, esse aqui é o canal Diário de uma Paternidade Atípica. E no vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, eu falei um pouquinho sobre a ideia, né, de por que eu abri esse canal, de ter um veículo de comunicação onde a gente pode conversar um pouco sobre os desafios, sobre os acontecimentos, sobre as dúvidas, as incertezas que a gente tem na criação de filhos atípicos, né? E comecei contando um pouco da história da minha filha Ana, de 2 anos, que é uma criança atípica, que tem uma síndrome chamada Síndrome de Wiedemann-Steiner, e que teve um iniciozinho de vida aí muito complexo, com muitas coisas acontecendo, tá? No vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo do canal, eu comecei contando como tudo começou, né? Como foram os primeiros dias, os primeiros meses com a Ana, e como a história é um pouco longa, eu dividi em várias partes. Então, a parte 1, que foi no vídeo anterior, eu contei do nascimento até a descoberta ali do problema no canal arterial dela, da tentativa de fechamento por cateterismo, até o fechamento definitivo com a cirurgia e o pós-cirúrgico. E aí hoje eu vou começar a contar essa história lá do começo, a partir desse pós-cirúrgico, tá bom? Então, depois que ela fez ali a cirurgia para fechamento do canal arterial, tudo ficou bem, fizeram ali ultrassom ali para ver o coração como é que tava, o coração tava do tamanho normal, tava tudo voltando ao normal, o pulmão também tava bem, e ela tava voltando a circular bem ali o sangue, começou a gradativamente sair do oxigênio, do catéter de alto fluxo, do catéter nasal, até que começou a ficar em ar ambiente e estava relativamente tudo bem com ela em ar ambiente. E aí começou já a bater aquela esperança de logo vamos para casa, vai ficar tudo bem, vai ser vida normal daqui para frente, né? E isso aí ela já tinha 1 mês e meio mais ou menos de vida por aí. Só que algo começou a acontecer, que foi o seguinte: durante o dia, acordada, normal, ela ficava no ar ambiente e tudo estava certo, estava tudo bem, a saturação ficava boa e ela estava se mostrando bem animada, né? E aí, até por isso que a gente estava na esperança de que tudo ia ficar bem também. Só que quando ela adormecia, principalmente à noite, a gente começou a notar que no sono profundo a saturação caía. Começava a cair, batia ali abaixo dos 90, 88, que é mais ou menos a faixa onde os médicos recomendam que fique, e essa saturação caía abaixo dos 88, às vezes ia para uns 80, em alguns momentos caía, ficava bem baixinha, e aí foi visto que tinha alguma coisa errada acontecendo ali naquele momento, né? Apesar dela ter feito a cirurgia e tá tudo certo na parte ali do coração, ela estava apresentando queda de saturação dormindo, coisa que não era esperada, e os médicos ficaram inseguros e botaram ela de novo no catéter de oxigênio. Até a gente entender o que estava acontecendo. Quando colocava ali no catéter, a saturação também dava umas flutuadas, mas não caía tanto assim porque tinha bastante oxigênio disponível, né? Então, a ideia dos médicos foi investigar um pouquinho mais e eles pediram para fazer uma polissonografia nela. Não sei se vocês já conhecem ou se vocês já fizeram, mas a polissonografia basicamente ela é um exame cheio de equipamentos que você faz principalmente assim dormindo à noite, né? Aonde você vai ter desde eletrodos na cabeça para ver a parte cerebral, até alguns sensores que captam aqui o oxigênio, quanto de oxigênio você está puxando, quanto de oxigênio você está soltando. Ele tem vários sensores diferentes que a ideia é exatamente mapear o que acontece durante o seu sono. Então, imagina ela, um bebezinho de 2 meses, teve que fazer essa polissonografia cheio de equipamentos, cheio de coisas ao redor dela. E durante essa polissonografia, né, foi visto que ela fazia apneias, né? A gente conhece a apneia principalmente às vezes da pessoa que tem o nariz muito trancado, né? Que a pessoa não consegue respirar e ronca muito porque respira muito pela boca, e, né, tem umas interrupções de sono. Essa é a apneia que a gente conhece mais, chama apneia obstrutiva. Você tem algo que obstrui ali a passagem de ar. Só que nessa polissonografia da Ana, o que foi visto é que ela fazia muita apneia, mas era uma coisa que é chamada de apneia central, que é quando o cérebro não manda o comando para você respirar, ou quando ele para de mandar o comando por alguns momentos, e aí você tem uma interrupção do fluxo de respiração, e aí a sua saturação cai por causa disso. Isso não era esperado, né? O que eles me falaram bebês podem ter um pouco de apneia central, porque ainda está formando o sistema nervoso, então às vezes se você olha um bebezinho respirando, pode ser que ele dê umas paradinhas, pode ser que ele fique uns segundos a mais ali sem respirar, porque faz parte do desenvolvimento dele, mas não é esperado que ele tenha muitas apneias centrais ao longo do sono, e ela estava apresentando muitas apneias centrais ao longo do sono. E aí isso foi uma coisa que chamou a atenção, foi uma curiosidade que chamou a atenção,
e que até então os médicos não tinham muita certeza do que podia ser, né? Até a neurologista foi lá, falou, não sei o que pode ser, mas alguma coisa deve estar acontecendo aí que está fazendo essas apneias centrais. E a gente ficou na incerteza. E isso aí já era dezembro, ela nasceu em outubro, tinha 2 meses que a gente estava lá e tínhamos voltado para Estaca Zero. Depois de tudo que aconteceu, voltamos para Estaca Zero com um problema que a gente não sabia qual era a solução. E aí, algo aconteceu, que é o seguinte: um belo dia, ela estava no meu colo e ela começou a chorar, a Ana, né? E nisso que ela começou a chorar, eu estava com ela no colo, eu senti ela fazendo um movimento que eu não estava acostumado. Então ela estava assim chorando no meu colo e eu senti que ela fez esse movimento aqui, sabe? De abrir os braços e ir para frente e abrir muito o olho, fazer assim, arregalar o olho. E fazia esse movimento meio que sucessivo, fazia umas 5, 6 vezes seguidas, parava e chorava muito nesse processo. Ela fez isso uma vez. E nessa primeira vez que ela fez, eu já achei isso estranho. Então eu falei, eu vou ficar preparado se acontecer de novo. E quando aconteceu a segunda vez que ela fez de novo esses movimentos repetitivos, eu saquei meu celular, que eu deixei perto, exatamente por isso, e foi mais ou menos umas horas depois, eu saquei o celular e eu gravei esse movimento dela, né? E aí eu pensei assim, vou usar esse vídeo para tentar entender o que está acontecendo. Aí veio a médica, que era a médica plantonista, né? Geralmente os médicos plantonistas, eles estão ali mais para resolver problemas, então eles não se comprometem muito com as coisas. Mas eu falei com ela, ela fez um movimento estranho quando estava comigo no colo essa tarde. Aí a médica falou, mas qual movimento? Aí eu falei, eu fiz um vídeo. Eu mostrei o vídeo e ela falou, isso aí é reflexo de Moro, não se preocupa não. Só que assim, eu tinha lido um pouco sobre antes, sabe? A gente, pai, mãe, quando acontece alguma coisa, a gente fica muito curioso, a gente vai no Google e dá uma lida, né? Faz parte, eu acho. Os médicos odeiam, mas a gente quer se informar também. A gente não quer ficar à mercê, né, do conhecimento dos outros somente. A gente quer também entender um pouco. E eu tinha visto que, beleza, existe o reflexo de Moro, mas o reflexo de Moro ele tem momentos muito específicos, né? Ele tem ali a questão, né, do bebê estar num movimento, às vezes, de queda, para ele poder ter esse reflexo de Moro. Não é uma coisa que não era a situação que ela se encontrava. Assim. Então, para mim, aquilo ali tinha alguma coisa errada. Então, eu esperei o dia seguinte, quando veio a médica principal, que era a que cuidava da Ana, e aí eu fiz o mesmo questionamento. Eu falei, olha, ela fez um movimento estranho ontem, tal, movendo os braços. Ela falou, será que não é reflexo de Moro? Eu falei, acho que não, eu tenho um vídeo. Ela falou, deixa eu ver o vídeo. No que ela viu o vídeo, ela já virou pra mim e falou assim, a gente vai fazer um eletro nela hoje, tá bom? E ligou pra neuro e falou, já pede o eletro. E hoje à noite a gente vai fazer um eletroencefalograma, né? O eletroencefalograma é aquele exame que põe vários eletrodos no cérebro para ver os sinais elétricos pelo cérebro como um todo. Né? Ali eu já entendi que ela tinha visto alguma coisa de errado, que poderia, né, que poderia estar no vídeo, mas até então não falou nada. E aí naquela mesma noite vieram lá, uma das coisas boas de um hospital de especialidade assim é que as coisas se resolvem muito rápido, então na mesma noite já vieram com equipamento, instalaram o equipamento de eletroencefalograma nela, e aí me explicaram, eles falaram, tem uma câmera aqui que está filmando ela, e eu vou deixar esse botão aqui com você. Se você vê ela fazendo um movimento estranho, aperta o botão. Porque tem uma médica que avalia em tempo real o resultado do eletroencefalograma. Tem as médicas que elas são dedicadas para essa interpretação desses exames e elas ficam na casa delas, enquanto está rolando o exame, olhando o resultado, olhando a câmera, interpretando o exame para ver se tem alguma coisa acontecendo. Deve ser um trabalho super complexo de fazer, né, gente? Diga-se de passagem. Então ela falou, aperta o botão, porque a médica vê o momento que você apertou o botão e ela correlaciona com os sinais que ela está vendo, ela olha na câmera e ela consegue interpretar melhor. E, dito e feito, essa noite que ela estava com esse eletroencefalograma, ela fez esse movimento várias vezes. E era, diga-se de passagem também, uma coisa extremamente angustiante, gente. Extremamente angustiante, porque ela parecia que estava sofrendo, assim, parecia que estava sentindo dor enquanto ela fazia isso, porque ela ficava muito assustada, chorava muito, o olho dela regalava e tremia, assim, sabe? E
E era muito angustiante, assim, e acontecia várias em sequência. Quando começava uma, fazia uma, duas, três, quatro, cinco. Era uma coisa, assim, super difícil de ver, assim, de acompanhar, de estar com ela no colo nessa hora. Mas eu tava ali, eu tava marcando, né, que tava acontecendo. E aí terminou na manhã seguinte, tirar os equipamentos e tal, e aí foi laudar, né? E assim, algumas horas depois, a médica principal já voltou, e ela já voltou com a equipe da neurologia. E ela já voltou falando assim, olha, é o seguinte, o diagnóstico do eletroencefalograma dela é que ela tá com uma coisa que a gente chama hoje de espasmo infantil, já foi chamado também de síndrome de West. Então pode ser qualquer um dos dois, síndrome de West ou espasmo infantil, que nada mais é do que, falando em linguajar mais fácil de entender, é um tipo de convulsão infantil. Né? A convulsão, ela é quando os sinais elétricos do cérebro eles se desorganizam. Você tem picos muito altos, muito fortes, muito desorganizados de sinais elétricos. Isso aí gera movimentos involuntários, por isso que a pessoa em convulsão tem movimentos involuntários. Mas a pior parte é que esses sinais elétricos desorganizados, muitas vezes, eles podem danificar os neurônios também, né? Porque como o neurônio não está esperando aquele nível de voltagem que ele está vendo, ele pode se danificar e pode ter perda ali de capacidade cerebral, sim. Então, uma das coisas que a equipe de neurologia chegou e falou, ó, ela tá com espasmo infantil, o eletro é bem claro, e esse tipo de coisa a gente tem que interromper o quanto antes, porque se a gente deixar acontecendo, pode danificar o cérebro dela, ela pode ter perda de funções e aí ter alguma coisa permanente acontecendo no cérebro dela. Então, primeiro, né, o susto, o baque, né, a informação inesperada. A gente partiu disso, estamos prontos para ir para casa, vida normal, para sua filha estar tendo um quadro convulsivo que a gente tem que interromper o mais rápido possível. E esse interromper o mais rápido possível era como, né? Era envolvendo um conjunto de medicamentos, né? Então, eles falaram, ó, a gente vai ter que dar alguns medicamentos específicos para ela. O que está acontecendo? É o seguinte. Um desses medicamentos, que é um medicamento que chama Vigabatrina, ou Sabril, Vigabatrina é o princípio ativo, Sabril é o nome comercial, é um medicamento que o hospital sempre teve, mas agora a gente não tem mais. Teve uma falta desse medicamento no mercado, o laboratório priorizou vender para as farmácias, né, porque são as pessoas que compram regularmente porque precisam, e parou de fornecer para o hospital. Nós não temos. Então, assim, esse medicamento a gente queria entrar o mais rápido possível e você vai ter que achar ele em algum lugar. Sai aí pela rua, anda nas farmácias até você achar um lugar que tenha. Esse é o 1. E aí foi isso que eu fiz. Eu saí do hospital e saí andando pela avenida ali, na Avenida Angélica, né, lá em São Paulo, e fui andando por todas as farmácias que eu achei na avenida. Fiquei mais de uma hora passando de farmácia em farmácia, até que eu encontrei uma farmácia que tinha uma última caixa, e eu consegui comprar essa última caixa nessa farmácia e levei de volta para o hospital. Beleza, esse foi o primeiro remédio, era o remédio que eles iriam entrar no dia seguinte. Só que eles falaram o seguinte... Eles falaram, esse remédio pode ser que funcione, pode ser que não funcione. O protocolo internacional de tratamento desse caso, dessa condição, ele envolve pelo menos 2 remédios. Um é a Vigabatrina que eu estou falando e o outro é o ACTH, que é um corticoide super forte, super pesado e que não tem no Brasil. É um remédio que você precisa importar. Mas você precisa importar esse remédio o quanto antes, porque a gente precisa dele o quanto antes. Eu vou dar um número aqui da importadora de remédios e você fala com ela. Falei, beleza, né? Isso aí eu fui arranjar a Vigabatrina e ela já iria começar no dia seguinte. E aí eu conversei com a menina da importação de remédios. Aí ela falou, ó, seguinte, você precisa de 10 doses, né? E os médicos pediram 10 doses. Esse remédio é uma injeção, e você dá uma injeção dia sim, dia não. Então, um tratamento ele vai demorar aí 20 dias, mais ou menos. Só que cada injeção custa R$600. Ou seja, o tratamento completo era R$6.000 e é um remédio importado, não tem cobertura de plano, não tem nada disso. E, obviamente, você sempre pode falar assim, mas pode ir no SUS, né? Você pode pedir, mas pode processar. Mas tem coisas que você está correndo contra o tempo, né? Você não tem a sua opção. Você tem que correr contra o tempo. Então, graças a Deus, eu tinha condições financeiras até o momento de poder
passar por isso e poder, né, fazer o quanto antes, né, dentro da medida da necessidade. Então, eu pedi para importar esse remédio, achei que ia demorar muito tempo, mas a menina da importação falou que eu dei muita sorte, que tinha um estoque desse remédio em Guarulhos e que ela ia, né, vender aquele remédio para mim. Então, dois dias depois, o remédio já estava no hospital e a Ana já tinha começado a tomar a vigabatrina. Aí o que aconteceu? Como tudo nessa história não é tão fácil, como o ACTH é um remédio muito forte, é um corticoide extremamente forte, uma das coisas que corticoides fazem é que eles derrubam o seu sistema imunológico. E esse é um dos motivos, por exemplo, de que médico não gosta muito de corticoide, é porque o corticoide ele faz maravilhas para você, mas ele também cobra o preço. Ele derruba o seu sistema imunológico de uma maneira grotesca, ele cria uma fome insaciável, deixa a pessoa extremamente inchada e foi tudo o que aconteceu dali para frente, né? Mas de qualquer maneira, como ela ficaria com o sistema imunológico muito debilitado, ela teve que fazer uma bateria de exames e deu que ela estava com infecção de urina. Ainda por cima, isso aconteceu. Ou seja, ela não poderia começar o ACTH até curar a infecção de urina, que demoraria 10 dias de antibiótico. Então, ela começou a tomar a vigabatrina e começou a tomar o antibiótico para curar a infecção de urina. E nesses 10 dias do antibiótico, ela interrompeu num primeiro momento os espasmos, né? Assim que entrou a vigabatrina, ela conseguiu interromper os espasmos. Depois os espasmos voltaram mais fortes ainda. Você lembra que eu falei que ela fazia umas 6 ou 7 salvas, né? Se chama salvas, quando você tem uma convulsão em repetição assim. Ela fazia 6, 7 salvas. Depois que parou e voltou, ela começou a fazer 15, 20, chegou a fazer 30 salvas seguidas, o que foi, assim, horrível de se ver. Mas depois parou, curiosamente. Mais ou menos no final aí dos 10 dias de antibiótico, ela parou, né? E quando entrou o ACTH para fazer o tratamento final, ela já não estava mais apresentando esses quadros de espasmo, o que pra gente foi um alívio, né? E aí ela começou a fazer o ACTH, só que como ela ia ficar com o sistema imunológico muito fragilizado, a minha esposa não ia nem poder vir visitar ela, não ia poder vir gente de fora. Então a verdade é que nesse processo todo foi quase um mês de janeiro inteiro, aonde eu fiquei dentro do quarto de hospital com ela e a gente não podia receber visitas. Ela começou a sentir uma fome absurda, então ela que era uma criança que tinha dificuldade para mamar, sempre vomitou muito. Ela tomava uma mamadeira inteira e chorava no final porque queria mais e queria mais e queria mais. E ela engordou, inchou, ficou super inchada no final desse processo todo. Mas depois dessa 10ª dose e terminou ali o tratamento, ela realmente não teve mais o espasmo. Foi um tratamento que foi eficaz e eficiente para isso, resolveu esse problema, e aí ela conseguiu não ter mais os espasmos. No final ela ficou muito inchada, demorou quase 5 meses para desmamar o corticoide, ela teve que fazer um desmame de corticoide super lento, porque o corticoide é uma coisa que não dá só para você interromper, né? Mas ficou curada dessa parte. E aí a gente falou o quê? Agora vamos poder ir para casa. E nesse meio termo, a neurologista que ia lá o tempo todo, ela falava assim para mim: olha, Luciano, a criança ter um problema de saúde no nascimento acontece. A partir do segundo, a gente começa a desconfiar de que tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa de base por trás. Então, vamos fazer uma investigação genética na Ana, só para a gente poder descobrir se tem alguma coisa por trás? Só que para fazer investigação genética, a gente tem que fazer passo a passo. Começa com um cariótipo, depois vai fazer um array para a gente poder investigar alguma coisa específica, e se nada funcionar, a gente faz o exoma. Né? A diferença é o seguinte: o cariótipo, ele olha os cromossomos. Algumas doenças, elas têm problemas no cromossomo, né? Então, por exemplo, uma síndrome de Down, que é uma trissomia do 21, você já vê num cariótipo, porque você vai ter 3 cromossomos 21. Então, você já sabe que ali é aquele caso. No caso da Ana, não. Os cromossomos dela, todos bonitinhos, todos os parezinhos, sem problema nenhum.
Depois ela foi fazer o array, que é quando você procura problemas de genes específicos do que você está buscando. Você fala, estou desconfiado que possa ser uma síndrome X. Então você faz ali o array e você procura para ver se tem mutação naqueles genes específicos que você vai fazer. Que o da Ana também, tudo certo. E aí no final você vai fazer o exoma. Só que o exoma eu fiz mais pra frente na história. Tô só contando para saber que a gente começou a fazer essas investigações genéticas, né? O exoma é quando você varre todos os genes do seu código genético e compara com um banco de dados de diferentes síndromes e doenças para ver se tem alguma coisa que é encontrada que justifique o que você está tendo. Então a gente acabou fazendo o exoma um pouco mais para frente na história. Mas agora eu acho que eu vou interromper também essa parte 2. Eu sempre vou interromper na parte, entre aspas, mais feliz, que é quando a gente terminou de resolver um problema, tá bom? Para sempre terminar o vídeo numa nota mais alegre, né? E depois volto com as partes mais complicadas. Não sei quantos vídeos vão ser para contar essa história, gente, mas espero que vocês estejam acompanhando. Comenta aqui o que vocês estão achando. Comenta também se vocês vivem casos parecidos, tá bom? Muito obrigado, né? E depois eu volto com a parte 3. E a parte 3 eu vou voltar desta parte onde a gente terminou o tratamento para o espasmo infantil. Obrigado.